Então chegamos ao nosso terceiro encontro de Fala Miolos, que ainda está com a música de fundo que a gente deixa aqui entre palestras, que eu esqueci de desligar. Daqui a pouquinho eu vou ali no palco, já desligo. E com vocês a Lúcia Rosa, que vai falar sobre a resistência cartoneira. E eu vou dar um pulo ali, só um pouquinho. Pronto. Tá bom. Bom. Boa tarde a todos, então. É um prazer estar aqui. Queria agradecer o convite da Cecília e do João para poder falar um pouquinho desse assunto que, às vezes, é polêmico. E, enfim, espero que eu possa contribuir um pouquinho com essa visão do que são as cartoneiras. No início de 2003, num momento econômico difícil na Argentina, surgiu uma ideia por parte de um artista e um escritor, Javier Barilaro e Washington Cucurto, de fazerem livros usando capa de papelão. Então, literalmente, eles compravam dos catadores o papelão e faziam capas dos livros e mandavam bala, né? E aí essa quase que atitude de resistência, né, e de vamos fazer o livro nós do jeito que a gente consegue, dispensando qualquer esforço para trabalhar com editora, acabou dando muito certo, né? Foi uma atitude de coragem, de publicação independente, numa época em que as publicações independentes ainda não estavam borbulhando tanto, né? E, por coincidência, eu trabalhava com papelão, eu fazia um trabalho, na época, com sucata, e fiz um trabalho escultórico, comecei a conversar com o Javier para saber qual era o trabalho dele exatamente. Meses depois, ele foi convidado para vir para cá, para a Bienal de São Paulo, a Bienal de Arte. Chamava-se Como Viver Junto. E era uma curadoria da Lisete Lanhado. E ela, então, estava buscando apresentar trabalhos que fossem colaborativos, essencialmente, né? E me chamaram, então, para trabalhar. O pessoal lá da Argentina queria montar uma instalação. E era uma oficina e instalação. Tinha uma oficina que tinha que funcionar diariamente com catadores. O pessoal da Bienal entrou, ficou maluco, falou, e agora como é que vamos fazer essa ponte aí com os catadores? Javier me indicou, né, e a curadoria, enfim, entrou em contato. Começamos a fazer esse trabalho de ponte com as cooperativas, e mostrar, e apresentar e convidar, então, filhos de catadores para fazerem parte dessa oficina. Enfim, depois de 4 meses, muita luta, vocês imaginam o que é você chegar na porta de um movimento nacional dos catadores, bater na porta e explicar o que seria uma Bienal de Arte, onde funcionava e por que queríamos a participação de catadores nessa história toda. Foi bem difícil, mas, no fim, conseguimos um aporte e uma carta do presidente da Bienal, se comprometendo a passar esse aporte para os filhos de catadores, porque, dentro do projeto do Heloísa, esses filhos de catadores participariam na oficina e ganhariam diariamente. Enfim, conseguimos. E aí, vocês têm aí essa primeira imagem, que é um pedacinho da instalação. Vocês veem que não tem muito a ver com a ideia de instalação formalmente constituída, era mesmo uma oficina. E, ao passo que a gente todo dia fazia livros, todo dia também havia contribuições das pessoas que passavam, dos visitantes. Vocês veem na parede, existe uma série de colagens, e
instalação ia se construindo no dia a dia, paralelamente à oficina. E o que se vendiam eram esses livros com poemas e contos de escritores novos, contemporâneos. Essa experiência, aqui tem um outro detalhe da instalação, que foi bem polêmica. E essa experiência, então, foi essa experiência que acabou dando origem à Dulcinea Catadora, né? Aqui na imagem, vocês têm alguns livrinhos do Heloísa, cartoneira. Então, vocês veem que é uma produção artesanal e feita assim, com muita rapidez e sem preocupação formal maior, né? E era isso mesmo que eles queriam, era provocar a circulação dos trabalhos dos autores novos, e nesse papel, e num contexto mesmo de resistência, de vamos ali, sem se preocupar muito com um trabalho visual, né, mais formal. Então, era uma coisa bem crua mesmo, a própria estética já falava em si desse espírito meio guerreiro, né? Enfim. E aí, então, começamos o Dulcinea Catadora. O Dulcinea tem uma história, né? Tem algumas histórias. A primeira é a escolha do nome. Então, qual é o nome que nós vamos dar para o nosso coletivo? A gente já tinha lá os Filhos e Catadores que começaram a fazer o trabalho com o Dulcinea. A Dulcinea foi uma catadora que eu conheci, que é uma mulher guerreira, trabalha na Copamare, não é muito longe, é em Pinheiros. E era dela que nós comprávamos o papelão. Esse esquema todo de fazer livros com papelão envolve a compra de papelão a um preço mais alto dos catadores. Então, eu ia lá e comprava da Dulcinea e levava para a Bienal, né, para poder alimentar esse processo, essa oficina lá. E, então, achei que poderia ser esse nome, essa escolha. E casou com a Dulcinea de Cervantes, né, que tem essa coisa do amor ideal, de nunca atingido. Então, como o nome cresceu em termos de conteúdo, falou, vai ser Dulcinea. E aí o Javier olhou para mim naturalmente e falou, Dulcinea Cartoneira. E aí uma catadora que estava do meu lado olhou para mim e falou, não, eu não sou cartoneira, não, eu sou catadora, né? E aí eu olhei para a Andréia e falei, não, Andréia, Dulcinea catadora, porque é claro que era fundamental que houvesse uma identificação do trabalho dos catadores com o fazer livros, né? Afinal de contas, era com esse coletivo que a gente iria trabalhar. Então, é por isso, às vezes as pessoas falam, poxa, todo mundo é cartoneiro, porque existem várias cartoneiras, não sei se vocês sabem. As cartoneiras começaram, e final de 2006 nós começamos aqui no Brasil, foi a primeira, mas ela foi se espalhando assim, de uma forma viral pela América Latina. Por que foi se espalhando? Porque pela própria simplicidade da ideia. A ideia mais simples é sempre mais genial, né? Então, essa simplicidade da ideia é que permitiu essa viralização. E até uma viralização mesmo que prossegue. A gente tem agora em torno de 300 cartoneiras no mundo. Então, essas cartoneiras, normalmente, agora não, mas no começo era Dulcinea Catadora, depois era Sarita Cartoneira, Herbamala Cartoneira, Animita Cartoneira. Então, depois também, com a propagação do modelo, dessa ideia, com a replicação, também isso foi mudando um pouquinho, né? Mas, enfim. Aí começamos. Daí, onde começar, por onde começar e como? Começamos com o catador, só fazia sentido para a gente começar a trabalhar com o catador mesmo. E
começamos primeiro numa outra cooperativa, chamava-se Cata Sampa, junto com os recicladores. Depois fomos para uma outra salinha e, finalmente, migramos para uma sala que hoje nós temos, que é embaixo de um viaduto, do viaduto do Glicério. Vocês estão vendo aí a imagem, é uma imagem que dá para ver que tem os pilares aí do viaduto. Foi murado, eles muraram, os catadores muraram esse espaço, que era a rua, e que, o ano passado, inclusive, por conta do projeto Cidade Linda, foi ameaçado de remoção, mas, finalmente, felizmente, continua aí, existindo. E aí, então, a gente tem agora uma salinha, um espaço, onde produzimos os livros. Por que é importante para a gente ter esse espaço, né, e funcionar dentro desse espaço? Porque é aí que chega o papelão, né? Os catadores entram na cooperativa, descarregam aquele monte de papelão, e a balanceira, que é a pessoa que pesa o papelão, vai, então, separando. Vai separando o papelão que ela acha que é legal. Então, começa com essa seleção por ela mesma, né? pelo próprio catador. Esse papelão separado vai para a nossa salinha, e aí começa o processo, né? De corte, enfim, começa todo o processo. Aqui vocês têm uma ideia geral assim, dessas capas, que são as nossas. Cada núcleo acaba desenvolvendo uma forma de trabalhar com papelão, uma forma de pintar, enfim. Existem as diferenças locais, né, o que é bacana, porque vão agregando para o sentido todo do trabalho, né? Aqui eu separei, só para vocês terem uma ideia, duas capas, essa amarela de La Verdura, do México, e essa outra do Chile. Você vê que são formas de pintar diferentes, formas de dialogar com papelão diferentes, o próprio formato, né? Aqui, vocês veem completamente diferentes. São grupos que começaram a trabalhar com papelão em Moçambique. Então, a internet também facilita muito, né? Existir a rede é tudo de bom, porque dá para você espalhar uma ideia em segundos. E começaram a se corresponder com a gente, para saber como é que se fazia, enfim. Então, a gente foi explicando mesmo aquela coisa de trocar e-mail e tal. E, em 2013, eu fui convidada para ir lá trocar mais um pouco com o primeiro grupo, que chama-se Kutsemba. E, depois do Kutsemba, havia um grupo de jovens, e com eles nós trocamos também, e eles começaram a produzir, chama-se Livaningo Cartoneira. Então, vocês veem aí como é incrível, porque, à medida que isso vai se propagando, você vai criando uma riqueza de linguagem, assim, né? Esses desenhos, né, são marcas mesmo muito fortes de lá, né, de Moçambique. Vocês veem o uso da capulana ao redor desse outro livrinho, que é aquele tecido que eles usam lá para fazer, para usar, né, como saia, as mulheres usam, são as capulanas. E eles usaram a capulana para trabalhar o livro deles. Então, eu acho que é meio essa ideia. Eu acho que isso vai juntando, cada vez que você tem mais um grupo, você vai fortalecendo essa ideia da resistência. Da resistência como? Da resistência contra o próprio mercado editorial, né? Então, é um projeto que vai se estendendo e que vai dando acesso aos escritores, né? Vai dando acesso e, ao mesmo tempo, vai permitindo, vai abrindo uma possibilidade de circulação, não só no Brasil, mas também na América Latina, e assim vai. Então, essa é a força maior, né? E esse é o trabalho maior de resistência mesmo.
é você conseguir a literatura sobreviver, apesar dos pesares, apesar do custo, apesar das restrições do mercado editorial, convencional. É isso. É o poder fazer. E Dulcinea surgiu aqui no momento em que as publicações independentes ainda estavam meio na gaveta, né? Para vocês terem ideia, foi em 2009 que nós conseguimos ter a primeira feira, chamada Tijuana, que era uma feira de publicações independentes. E essa feira aconteceu na Galeria Vermelho, uma galeria de arte contemporânea, aqui em São Paulo. Se vocês, o que é de você esperar quando de repente se faz uma feira dentro de uma galeria? Que pelo menos o público da galeria fosse em peso e estivesse já meio familiarizado com o trabalho. O público foi, mas muita gente chegava assim sem saber o que era, sem ter noção do que era uma feira de publicação independente. Foi até surpresa para a gente, né? Enfim, mas essa ideia também de feira se propagou. Eu acho que foi um termômetro do quanto havia, né, essa publicação, de quanta gente já estava fazendo esse trabalho e que estava nas gavetas, né? E o público que foi participando foi cada vez mais também se oferecendo, se candidatando para seleções para participar também das feiras seguintes, né? Eu também tenho, eu também quero, vamos lá. E isso foi crescendo, foi dando vazão a esse desejo que talvez não estivesse sendo tão lido, tão percebido, né, de publicação. E aí, com isso, também foram se multiplicando as formas de publicação independente, né? Não só de literatura, mas todo tipo zine, e aí entraram cartazes, enfim. É impressionante. Então, aí vocês têm uma foto de Dulcinea na sala onde nós funcionamos. Está na frente Maria, Andréa e Eminé, são catadoras, que estão conosco de uma forma mais regular. A Dulcinea funciona todo ano, todo mês e toda semana, uma ou duas vezes por semana, depois do expediente das catadoras. Tá? E a gente também tem como objetivo proporcionar uma complementação de renda para essas catadoras, claro. O projeto é autossustentável, por incrível que pareça. Nós não temos nenhum vínculo com instituição, nós não queremos ter, apesar de ser difícil a sobrevivência, sim. Mas, por outro lado, a gente tem a compensação da liberdade de expressão, da liberdade do fazer e do pensar. Então, eu acho que vale a pena correr o risco e batalhar bastante, mas sem instituição. Teve gente que já me perguntou, poxa, mas por que você não amplia o seu projeto? Ou então, qual é a perspectiva do projeto para os próximos anos? Então, eu respondo, às vezes as pessoas se surpreendem um pouco, mas eu digo, eu não tenho esse objetivo de ampliar, eu tenho o objetivo de pulverizar, tá? De que ele se viralize também. Então, qualquer núcleo, qualquer pessoa que vê e que faz uma oficina nossa, pode começar um núcleo seu, né? E como tantos já começaram a partir de oficinas nossas. Essa é a ideia, né? Em vez de você se institucionalizar para fazer uma coisa mais didática, mais educativa, tal, não é esse o objetivo nosso. O nosso objetivo é trabalhar como um núcleo pequeno de resistência, que tem essa ideia e esse conceito norteado pela arte, pela troca. E quando eu digo troca, não é só troca de ideias ou troca e articulação de autores, mas é troca pele com pele mesmo, é estar junto, é reunir autores e artistas na cooperativa, para trocar ideias, para fazerem livros, na medida do possível, livros que permitam
a colaboração e a participação dos catadores e das catadoras que participam do Cineia na produção do conteúdo. E isso a gente faz muito com livros de artista, né? Então, eu vou passar depois para vocês alguns exemplos, mas só para contextualizar, por exemplo, a gente fez um último livro que é do Tiago Honório. Tiago Honório é um artista de São Paulo. Convidamos o Tiago para pensar alguma coisa. O artista vai na cooperativa, em primeiro lugar, porque eu nunca convidei, pelo menos até hoje, nenhum dos artistas convidados havia conhecido uma cooperativa. Então, fala, vai lá, sente um pouco o clima, percebe o tanto de material que está lá, olhe, né? E vamos conversar com as catadoras, tal, depois você propõe. E aí a pessoa vai, se enche daquele universo, ainda mais o artista, né? Entra tudo. E depois, numa segunda visita, chega com uma ideia que é discutida, né? Então, o Tiago foi lindo o processo, porque ele chegou com a ideia de fazer um livro sobre próprio Dulcineia. E aí surgiu a ideia de fazer um livro só com papelão. E como seria esse livro, e como ele trabalha de uma forma muito limpa, muito sintética. É um livro de papelão, cada catador escreveu o seu nome, Dulcineia. Desse nome Dulcineia escrito, nós fizemos moldes, e aí cada uma pegava um moldezinho e perfurava a letra, uma letra perfurada em cada página, de modo que o livro tem 10 páginas só. E do que é feito o livro? De papelão, costurado à mão com costura copta, com barbante, e o nome perfurado com o mesmo perfurador que a gente usa para costurar os nossos livros. Então, é a síntese da síntese, é Dulcineia por ela mesma. Então, enfim, é assim que vai funcionando o trabalho. Esse aqui, o Fábio Catador, foi um dos nossos primeiros livros com o artista. Até fim de 2009, nós estávamos trabalhando com literatura, contos e poesia. E aí era bacana, muitas vezes o autor ia lá, lia um pedaço do seu conto, tentava mostrar um pouco da sua obra para as catadoras. E eu adoro literatura, minha formação é essa, em letras, mas a gente tem que reconhecer que a linguagem, a literatura, é um código muito fechado, é um código elitista por si mesmo, né? Então, é difícil você passar esse desejo pela literatura para quem mal escreve. Percebe? Então, havia um buraco aí, e que eu estava sempre tentando lidar, e continuo tentando lidar com isso. Mas eu entendia que a gente não poderia apressar esse processo de atrair os catadores para a literatura. Eu tinha que dar tempo ao tempo, né? Eu tinha que respeitar o tempo deles. E eu acho que esse trabalho sensível se dá muito gradualmente, né? Você tem que entender que cada um tem o seu momento para descoberta e para se aproximar. Vocês imaginam o que é se chegar numa cooperativa e em vez de eles jogarem o papelão numa caçamba, você chegar e falar, vamos, em vez de jogar, vamos fazer um livro? Vocês imaginam o tamanho do buraco aí? É difícil, né? E mais ainda, daí eu sentava com eles e falava, vamos pintar? Né? Então, parece, assim, acho que tem gente que não acredita, né? Mas sempre tinham alguns que, mal ou bem, iam pegando pincel e eu sempre sentei junto, pintando, né? Então, era sempre o fazer junto, não era assim que se faz. Eu nunca dei aula, eu sempre achava que era um momento de se compartilhar o sensível mesmo. Vamos pintar. Então, eu fazia umas manchas no papelão, e eles começaram a ficar à vontade fazendo essas manchas também.
E eles terminavam a pintura e olhavam meio assim. E eu falava, nossa, que bárbaro, muito legal, adorei. E eu realmente me emocionava muito com o processo, fossem as manchas que fossem, da forma que fossem. Enfim, esses encontros, eu acho que eram tão importantes pelas conversas também que nós tínhamos, né? E são importantes pelas conversas. E, aos poucos, então, a gente foi pintando. Vocês veem aí uma pintura que são manchas, né? Mas esse código de literatura é complicado mesmo. Então, quando chegou em 2010, não que eu parasse de fazer literatura. Nós fazemos livros com autores até hoje. E eu acho super importante, é uma batalha, faz parte da batalha também, entrar com a literatura na cooperativa. Mas, nesse momento em que as feiras começaram e tanta gente trabalhava, tanto artista, eu falei, por que não, né? Por que não convidar os artistas? E o Fábio Moraes foi um dos primeiros artistas que topou de cara fazer esse trabalho. Ele é um livro de fotos. Aqui a gente tem uma instalação, só para vocês terem uma ideia, ao mesmo tempo que a gente participava de feiras, fazia lançamentos, começaram a nos convidar para participar também de exposições e eventos culturais, e a gente pensou que esse tipo de instalação seria uma forma de mostrar os nossos livros, e quando eles são mostrados em bloco, eles ocupam um espaço, e faz parte do nosso interesse também ocupar espaços diversos da cidade, né? Por isso é que, quando alguém fala, Lúcia, vamos lá, vamos fazer uma exposição, a gente quer mostrar os livros, e eles são mostrados geralmente em bloco. Eu acho que eles ganham força, eles constituem um corpo e uma ocupação de espaço. E sempre foi preocupação da gente, né? Trabalhar com essas ocupações do espaço, e com a possibilidade de abrir trânsito para os cartoneiros, para espaços diferentes da cidade. Então, o que acontece quando você está numa cooperativa? Está embaixo do viaduto, mas ela está murada. Então, eu falava para elas, gente, vocês precisam ver o que vão ser esses livros fora daqui. Né? Porque, no começo, elas estavam lá muradas, e eu ficava pensando, gente, elas não têm ideia do processo todo, por mais que eu falasse. Então, quando começamos a expor, fazer lançamentos e tudo, elas saíram também, junto com os livros, para fora desses muros. Né? Elas têm um andar pela cidade, mas como catadoras. Elas se deslocam com os carrinhos, né? Os catadores, em geral, se deslocam com os carrinhos. A forma deles se relacionarem com as pessoas da cidade é diferente. Tá? Então, o catador geralmente está de carrinho, essas carroças pesam 500 a 1.000 quilos, vocês não têm ideia do que é. Eles estão geralmente abaixados, né? Eles não tem uma relação horizontal com as pessoas que estão na cidade. Quando você vai para uma feira, para um evento, e vai com eles, o que acontece? Você está proporcionando essa facilidade de contato. Né? Então, você está abrindo para contato com outros segmentos sociais. Né? E elas entram em contato para falar de uma outra atividade também. Elas se apresentam como catadoras, sim, eles falam, esse fui eu que fiz, fui eu que pintei. E aí se instaura uma possibilidade de contato com outros segmentos muito interessante, né? Que é mais horizontal, que eu acho que passa pela quebra da invisibilidade, né? A quebra dos muros de vidro que existe entre cidadãos. E é por aí que a gente vai trabalhando. E aqui, é só para contextualizar, que a gente não faz esse trabalho só com catadoras ou só aí no Glicério. Esse aqui foi um trabalho feito no Morro da Providência, lá no Rio. É uma favela chamada a primeira favela do Brasil, e bem na região central. Então, quando houve a inauguração do Museu de Arte do Rio, o MAR,
nos convidaram para fazer um trabalho que fosse meio uma ponte entre a favela e o mar, que é um belo museu muito próximo de lá. Então, subimos, vou resumir muito, porque foi um processo muito longo, demorou mais de um ano, e até conseguimos entrar em contato com os moradores, fomos em reuniões dos moradores, até conseguirmos encontrar um grupo que nós achássemos assim que receberia melhor a nossa ideia de fazer livros lá. É um processo lento, né? Finalmente, acabamos encontrando com uma representante da Associação dos Moradores, que acabou subindo várias vezes. Ela nos recebia lá embaixo, subia com a gente no morro. E é na parte mais precária, mais pobre mesmo do morro, que chama Pedra Lisa. É um local, vocês estão vendo essa pedreira no fundo? Imaginem, é um local onde houve uma pedreira. Em 68, no dia 31 de dezembro de 68, havia barracos em volta dessa pedreira, e alguns trabalhavam, né, trabalhadores da própria pedreira, que tinham os barracos embaixo, e esqueceram uma dinamite lá, enfim, há várias versões sobre isso. Enfim, caiu uma pedra de 3 toneladas em cima de 7 barracos. E, durante o ano todo que eu trabalhei com eles, eu passava por uma ponta dessa pedra. Essa pedra nunca foi retirada de lá. E os barracos tampouco, e as pessoas dos barracos tampouco. E eu passava por aquela ponta e eles falavam para a gente. Eles contavam um pouco dessa história. Essa história é conhecida pelas crianças também, mas ninguém sabia localizar a data, ninguém sabia me dizer direito o que era. Enfim, acabei, depois, no final desse trabalho, indo à Biblioteca Nacional e descobrindo o que houve, e a data também, e esses jornais foram expostos também como parte de uma das exposições. Mas era muito forte isso, era uma coisa que eu precisava falar sobre, né? E eles também. E aí conseguimos nos reunir vocês estão vendo que é uma mesinha de cimento, que tem no pátio, em cima da favela, do lado do campinho de futebol. E a gente começou a se reunir, então, nessa mesa que estava pronta esperando a gente, e que era um local de encontro dos moradores, era um espaço público, né? Então, foi muito bacana, porque vinha os moradores participava quem quisesse. No final, era muito custoso subir e descer o morro com um monte de material, então, um se prontificava a pegar o material e guardar embaixo da cama. Depois a gente conseguiu uma tenda, porque o sol de janeiro, no Rio de Janeiro, é um pouco demais, então a gente conseguiu uma tenda, e eles montavam a hora que a gente ia chegando, para montar os livros. E agora chegou a hora de pensar que livros, né? Como é que a gente se aproxima de uma comunidade e oferece essa ideia de fazer livros? E que livros seriam? Na época, eles estavam com ameaça de remoção, o morro todo estava com ameaça de remoção, era a prefeitura do Eduardo Paes, com essa alegação de risco de moradia, né, risco de deslizamento. E, então, começamos exatamente a participar dos fóruns entre os moradores para trabalhar essa questão da moradia. E propusemos exatamente isso a eles. Por que a gente não faz? A gente tem uns livros que a gente quer fazer, explicamos o projeto todo. Vamos colocar, então, vamos falar da remoção nesses livros? E foi assim que a gente começou. E aí foi assim que a gente teve a adesão, né? A adesão é lógico que se dá à medida em que existe um objetivo comum e que vão se formando vínculos, afetos, e que o grupo percebe que todo mundo está querendo falar da mesma coisa,
né? Então, abraçamos essa causa, fizemos 4 livros. O primeiro é mais panfletário, mais um desabafo. E aí norteamos cada livro, no final, com um texto que eu achava que precisava contextualizar e concluir a ideia. Então, os moradores falaram, escreveram, foram entrevistados, enfim. E termina com um texto da Cristina Ribas, que é uma artista ativista do Rio. Agora, eu não sei se está morando no Rio. Disso, falando de moradia, começamos a pensar nas soluções de moradia. Como é que é morar aqui? Como é que é driblar uma janela sem vidro? Como é que é driblar um espaço que vai ter que ser dividido, ou não tem sombra, ou dividir um tanque para lavar roupa? E aí surgiu o segundo livro, que chama-se Soluções Providenciais, que tem esses olhos voltados para a questão do espaço e como é tratado esse espaço. E, enfim, como eles dão a volta por cima e dão um jeito de viver dessa forma. Mas também, no final, eles tiraram fotos. Tiraram fotos do próprio espaço, das suas casas, das suas soluções, escreveram sobre cada uma, escreveram sobre o galinheiro, escreveram uma história sobre o galinheiro, que eles têm um galinheiro lá, e como surgiu isso. E, enfim, isso também se contextualizou com 2 textos, um do Estúdio X, e o outro do Marcos Rosa. São 2 arquitetos urbanistas e que têm essa ideia de trabalhar o espaço urbano e o espaço público com os moradores, a partir das propostas, pensar em formas de transformar ou de usar o espaço comum de uma maneira que os moradores considerem mais legal, né? Mas que seja benéfica para eles. O terceiro, acabou que eles começaram a gente começou a trocar muita ideia com eles, e eles começaram a pensar no que a gente trazia para eles. O que é o museu? Mas a gente vai levar esse livro para o museu? Mas o que é, né? E a gente viu uma curiosidade muito grande por parte deles de começar a entender o que era a cidade, o que tinha na cidade, por incrível que pareça. A maioria não tem essa ideia, não sabe, não sai do morro. E, então, surgiu a proposta, vamos sair pela cidade, vamos conhecer a cidade, vamos conhecer os museus ou não. O que vocês querem conhecer? Eles queriam conhecer o Corcovado. Vamos, por que não? Né? Então, partimos do Corcovado para Santa Teresa, para museus. Foram grupos de músicos lá em cima tocar, todo tipo de música, até que eles gostavam. Então, a gente reunia as cadeiras lá, e existiam apresentações. Enfim, o negócio era trocar ideias e permitir que esses moradores ocupassem a cidade. Como a gente também trabalha com os catadores, no sentido de permitir que eles transitem por outros segmentos, né, por outros espaços da cidade. E aí, então, é uma foto que a gente tem, que eles falam desse transitar pela cidade e do que é cidadania, né? Então, foi estudado, mesmo foi conversado com eles, o que é ser cidadão, enfim. Então, eles foram trabalhando assim. Está vendo o cartaz que eles fizeram? Esse cartaz ficou como uma foto do livro. E assim foram se formando os livros. Esse é o terceiro. E esse aqui é só para vocês terem uma noção do tipo de capa que eram feitas. As capas eram feitas todas em cima dessa mesinha. E os livros também montados lá em cima. E aí, o quarto livro puxa outra vez muito para a ligação afetiva com o espaço e por que não se removê-los, né? Não tirá-los do espaço. Aí, essa ideia das capas, vocês veem que tem stencils diferentes, né? O mesmo título, só que, além do fundo da capa ser pintado de forma diferente, o próprio trabalho gráfico com o título também é diferente.
E aí chegou a hora da exposição. Então, a exposição, mais uma vez, o que fazer numa exposição, que, na verdade, a gente queria mostrar era o registro, né, do processo todo. Tá? Então, e também dar circulação a esse pensamento deles sobre a moradia. Foi por isso que a gente trabalhou com eles. Então, o que fizemos? Fizemos um muro com livros, inclusive livros outros de Dulcinea Catadora. Esse muro subiu e ocupou 4,5 metros. Quer dizer, ele foi até o teto, literalmente. E nessa bancadinha que vocês veem aí embaixo, na bancadinha, existiam os volumes 1000 de livros que foram feitos para serem distribuídos. Então, na exposição, eles distribuíam os livros que falavam dessa questão da moradia que eles estavam vivendo. Então, o que foi essa exposição para nós? Foi abrir um espaço para eles darem o recado deles. Exatamente isso. Tá? E poderem conversar com o público. E o vídeo também, o vídeo ajudava um pouco as pessoas a entenderem como foi feito o trabalho e aonde foi feito. Então, quando você permite que eles entrem no museu para falar com o público, e quando você coloca um trabalho até o teto, literalmente você está ocupando espaço também. Então, a gente está falando também, eu me pergunto se esse trabalho não é uma metáfora da própria vida que eles têm de ocupar, né? Ocupar o morro para morar, ocupar o espaço do museu para falar alguma coisa, para mandar uma mensagem. Tá? Aqui, então, algumas. E aqui, dessa forma, a gente faz outros trabalhos também. A gente fez um trabalho no MAC Rio, MAC Niterói, com o pessoal do Morro do Palácio. Sempre a intenção é essa, dar voz, né? Permitir que essas pessoas falem o que querem falar e entrem em contato com outras pessoas. Aí também, nesse caso, eles entraram em contato com muitos artistas, com escultores, inclusive. Foram feitos trabalhos com literatura, e eles escreveram. Eu acho que é por aí. É expor, né? Permitir que esse sensível vá se ganhando força dentro de cada um, né? E possa ser levado para outras instâncias. Aqui uma ideia só para vocês terem da exposição. Sempre a gente faz um vídeo, porque a gente acha fundamental. As pessoas, às vezes, veem o livro com capa de papelão e não conseguem chegar onde foi feito isso, né? Como aqui na nossa mesa também. Temos umas capas, uns livros, mas é difícil chegar e imaginar o local. Né? Então, nesse caso, a gente acha o vídeo um recurso importante para a gente. Aqui é o título, A Arte de Contar Histórias. Então, nesse livro tem histórias contadas por eles também. E aqui, só para terminar, um outro exemplo de trabalho que foi feito aqui na residência Hotel Cambridge, que era na 9 de julho, agora continua sendo. A convite do Ícaro, estava fazendo um livro que pediu para a gente fazer enfim, as capas. No Dulcinea, em princípio, eu falei, não vamos fazer dentro do Dulcinea, nós vamos para lá. Né? Daí fizemos com os moradores lá. E a partir de um momento, né, acho que depois de uns 6 meses, eu um dia dei de cara com um folheto deles, um jornal que chama da Frente de Luta pela Moradia. Comecei a ler e me instigou muito entender como os moradores liam aquele jornal. Então, saiu um outro livro que chama Vocabulário Vivido. E eu comecei a perguntar para eles e pedir para eles me definirem. Fala para mim, o que você acha que é ocupação? O que você acha que é direito à moradia? Enfim,
E eles, então, iam falando, eu ia gravando, porque a ideia principal era deles escreverem, a primeira ideia, eles escreverem e eu só fotografar essa escrita, mas a escrita retorna àquele primeiro ponto. Ela é um fator que limita um pouco, inibe até, e alguns não sabem escrever, então iam se negar a responder. Eu passei a gravar e eu transcrevi. E em cima existe o verbete, que é tirado do dicionário, e as pessoas, então, vão lendo e vão tendo ideia do que é você definir um termo a partir da sua própria vivência, né? E também, depois, a partir das próprias respostas deles, eu ia pensando outros termos e fui incluindo. Essa aqui é a primeira versão do livro, em que eu pensei em transcrever, mas daí já era a minha letra, eu achei que não teria sentido, e acabei fazendo ele digitalizado. E, a partir daí, intervenções também, não falei até agora disso, mas fazemos. Essa aí foi no Sesc Pompeia, feita em julho, e que contemplou, além dos livros estarem todos disponíveis na biblioteca, e inclusive a biblioteca do Sesc Pompeia comprou a nossa coleção inteira e disponibiliza. Eles pediram outras coisas, então fizemos essa intervenção que consistia em abordar as pessoas que estavam lá, que circulam pelo Sesc, e falar poesias. E aí estou eu, mas eu queria ter colocado outra foto, que as catadoras começaram a selecionar as poesias que queriam apresentar, a decorar e interpretar essas poesias. Foi fundamental isso para a gente, porque aproximou mais ainda essas catadoras do livro. A gente está há 10 anos com esse mesmo grupo, e foi um processo bem lento, mas agora elas chegam e, às vezes, elas olham e falam: eu gosto desse livro, eu não gosto daquele. Elas conseguem agora se posicionar de acordo com o conteúdo de cada livro. Elas escolheram as poesias e, a partir disso, estão escrevendo, estão no processo de elaborar sua escrita. Então, a partir disso, foi muito bacana, porque é uma conquista muito longa, mas que foi de dentro para fora mesmo, delas começarem a escrever. E aqui é só uma última imagem da instalação que a gente fez nesse Sesc Pompeia. Enfim, literalmente ocupando esse espaço do Sesc Pompeia, por isso esse trabalho chama-se Aqui, né? É isso, espero ter dado uma ideia geral do trabalho, e de por que eu acredito que esse trabalho de livro com capa de papelão ganhe força quando é feito com catadores, e ganhe força quando se posiciona como resistência. O livro, para nós, é um instrumento de resistência. Obrigada, gente. Eu gostaria de deixar aberto, não sei se a gente tem tempo, para perguntas, para conversar. Temos 3 minutinhos para perguntas, comentários. Alguém tem alguma questão? Mesmo? Sério que eu me empolguei tanto assim? Você se empolgou e daqui a pouquinho já tem uma nova conversa aí. Alguém tem alguma pergunta para fazer para a Lúcia? A gente pode conversar fora também, né? Também. Tem o espaço da feira, acho que... Isso. Para quem não sabe, a mesa da Lúcia está aqui no 2º andar, logo acima, né? Onde tem também uma série de outras editoras mais vinculadas com literatura, e tem mesmo um pouquinho maiores, para catálogos um pouco maiores, estão aqui no 2º andar. Bom, quero agradecer então mais uma vez, Lúcia, por essa conversa encantadora sobre essa resistência cartaneira. Eu que agradeço, eu fico sempre feliz de falar desse trabalho, porque é um trabalho meu de coração mesmo, é de alma, e é por isso que eu me empolgo tanto. Não, sem dúvida. Quem conhece um pouquinho da trajetória sabe que isso aí não é da boca para fora. Mais uma vez, então, muito obrigado, Lúcia.